Eu sou a professora Brigitte e hoje nós vamos ver uma parte muito importante da Bíblia. Ela está em Mateus, capítulo 5, e vai falar sobre as bem-aventuranças. O que será que Jesus quis dizer com isso? Vamos lá? Mateus nos conta, no capítulo 5, que Jesus andava com seus discípulos por toda a Galiléia. E cada vez era maior a multidão que o seguia, porque todo mundo queria saber o que Jesus tinha para dizer. Então Jesus resolveu subir no alto de uma colina para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. E ele falou que ele ia falar sobre as bem-aventuranças. Afinal, o que seria uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa feliz porque sabe que ela é abençoada por Deus. Então Jesus disse que ele ia revelar o que uma pessoa deveria fazer para ser feliz e bem-aventurada. Isso não quer dizer que ela não teria nenhum problema na vida, muito pelo contrário, ela teria problemas como qualquer outra pessoa, mas o fato de saber que é amada por Deus ia ajudá-la a resolver qualquer tipo de problema. Então Jesus começa a cumprir o que ele havia prometido. Ele começa a lista dizendo que bem-aventurados são aquelas pessoas que são pobres de espírito, porque delas é o reino de Deus. Mas como assim pobres de espírito? Aquelas pessoas que sabem que não sabem tudo e que elas precisam aprender muita coisa para conseguir entender o desejo de Deus. Depois ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha essa menininha ali do desenho. Ela estava bem triste, bem triste. Aí ela sente Jesus se aproximar para cuidar dela e depois acolhê-la nos braços, como ele faz com a gente. E depois ele diz também: bem-aventurados os mansos, porque essas pessoas mais tranquilas que tentam buscar o reino de Deus com calma, elas herdarão a terra prometida. Ele diz também que bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça, aqueles que se preocupam com pessoas que não conseguem se defender sozinhas. E isso leva à próxima bem-aventurança, que são os misericordiosos. Essas pessoas são aquelas que pensam nas outras. E também isso leva à pureza de coração. Ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque esses poderão ver Deus. Olha só Jesus cuidando dessas pessoas. Jesus também exalta os pacificadores, que lhe diz que serão chamados filhos de Deus. Mas ele também sabe que essas pessoas podem ser perseguidas por fazerem o bem. Mas ele disse que a gente pode ficar tranquilo, porque ele vai saber reconhecer o esforço feito em seu nome. Jesus então diz uma coisa linda para os discípulos. Ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Mas assim, se o sal não tiver sabor nenhum, para que ele vai servir? Então os discípulos eles tinham que ter a atitude de levar as suas palavras adiante. E ele diz: vós sois a luz do mundo. E as luzes, elas não devem ser escondidas, senão elas não servem para nada, elas não conseguem iluminar ninguém. E aí ele termina dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, diante das pessoas. Mostre as suas boas obras para as pessoas, e assim elas vão glorificar o nosso Pai que está no céu. Além da Bíblia e de Mateus 5, essa é a referência bibliográfica que me ajudou a contar essa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima!